Tivemos ontem à noite um longo debate sobre o problema passaporte. A advogada Silvana Beckhauser, catarinense de nascimento, mas que atualmente vive em Nápoles, na Itália, era uma de nossas convidadas. Ela não participou por problemas de comunicação entre nós, horário, etc. Ela foi a autora de uma difida contra o Consulado do Rio de Janeiro sobre a questão do agendamento para passaportes através do WhatsApp, videochamada de WhatsApp. Isso teria desencadeado essa difida a decisão de 3 consulados a abandonar essa forma de agendamento. Doutora Silvana, bom dia. Gostaríamos de ouvir da senhora como é que isto aconteceu. Bom dia, Desidério. Boa tarde, para o pessoal da Itália. Primeiro, quero justificar minha ausência ontem, porque quando eu recebi a comunicação, já era um período fora de expediente para mim e não pude retornar a tempo. Para nós, um fuso horário de 4 horas, para quem tem uma criança pequena, complica um pouco na comunicação. Então, Desidério, essa questão da suspensão, o que aconteceu? Em meados de setembro, eu, juntamente com meu colega de estúdio, estudamos uma questão em defesa dos nossos assistidos e fizemos uma difida ao consulado, tá? Para que o consulado adotasse um sistema de agendamento ordinário e suspendesse o sistema de WhatsApp, tá? Quais foram os pontos da nossa argumentação, tá? Primeiro, que o uso do WhatsApp, ele é uma tentativa de agendamento, é uma tentativa de acesso aos serviços públicos, tá? Da administração pública. Mas ele não possibilita a apresentação de um pedido formal por parte do cidadão. Ou seja, ele tem uma tentativa de acesso. Se ele tentou num dia e não persistiu nesse atendimento, esse acionamento não ficou registrado no consulado. Então, começa por aí a primeira ilegalidade, tá? A segunda, ele não garante a continuidade dos serviços que devem ser prestados pela administração pública. Por quê? Porque ele é uma tentativa de agendamento. Ele não é a certeza de que ele está acionando o serviço público. E o serviço público, quando acionado, tem que dar um respaldo ao cidadão, ou ao menos registrar a sua solicitação. É lei, o consulado, inclusive, tem o dever de registrar todos os protocolos que são recebidos. E hoje o consulado não faz. O consulado que fazia os recebimentos de pedidos de cidadania não tem esse controle, tá? E o que acontece? Isso engessa o cidadão, inclusive na questão da judicialização. Ele não pode nem sequer efetivar os direitos dele, não pode comprovar que ele acionou o consulado um dia, um mês, um ano atrás, ou que já venceu os 730 dias que ele tem da apresentação da demanda, ok? E, por fim, o que aconteceu que foi aonde o Ministério acendeu a luz vermelha? Foi na nossa argumentação, porque todos esses pontos iniciais sempre foram debatidos, sempre foram levantados, mas nunca foram ouvidos. O cidadão não foi ouvido quando ele dizia que ele tentou acionar a administração pública, mas ele não teve um retorno, ok? Então, o que nós atacamos? Que, mesmo diante de toda essa ofensa aos princípios básicos da administração pública, o que nos possibilitou foi que nós apontamos uma questão muito preocupante desse uso do sistema, que ele é uma forma ilegítima. Por quê? Ele contraria o entendimento da legislação europeia e no quesito da privacy. Pelo amor de Deus, não estou falando do acesso ao cidadão, o cidadão consulado, da relação cidadão-consulado. É óbvio que se eu estou acionando o consulado para possibilitar os meus acessos aos dados, eu dou permissão. Nós estamos falando de uma discussão muito mais profunda, de uma rede mundial de computadores, de uma proteção de dados, de uma legislação europeia. Talvez o brasileiro não tenha entendido o impacto dessa argumentação, mas o Ministério entendeu e se alertou.
E foi aí que imaginamos que saiu a ordem de suspensão, porque sabe que essa situação é grave. Quando quem faz a gestão da administração dos servidores dessa plataforma são países terceiros fora da União Europeia e que talvez não estejam 100% dentro dos requisitos da Lei de Proteção de Dados europeia. Entendeu? Então, a discussão ela é muito mais ampla do que se está interpretando. Não é o fato do consulado poder acessar os dados ou não, não. É uma questão de gestão de servidor que está extra legislação comunitária e que a comunidade europeia tem interesse em defender essa questão. Então, isso foi o argumento grave. E foi através desse argumento que nós fomos ouvidos e respeitados no direito de exigir um sistema adequado. Tá? O que foi a consequência disso? A suspensão, para que se projetasse um novo sistema. É óbvio que se retornar o Prenota-me também não é um sistema adequado, porque é outro sistema que não garante a continuidade do protocolo, o acesso aos serviços públicos, ok? Mas a nossa luta é para um sistema adequado e justo, até porque o WhatsApp não é nada transparente. Quantas pessoas são abrangidas por esse atendimento? Quem são essas pessoas? Quem são, não digo, porque questão que nunca saberemos, não podemos também ultrapassar essa questão. Mas quantos são atendidos pelo WhatsApp num dia? E quantos são descartados, que não tiveram a possibilidade, a oportunidade de apresentar o seu protocolo e ter registrado? Não, já faz um mês, já faz 2 meses, já faz 730 dias. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Essa é a argumentação e a polêmica que envolveu a questão das suspensões. Ok? Doutora Silvana, a senhora coloca, pelo que entendi, são 2 questões, né, bem distintas. Uma, a questão do atendimento do cidadão. Outra, a questão do vazamento de dados, né? Que me parece bastante razoável, inclusive porque estamos baseados fora da comunidade europeia com toda essa discussão aí. Mas o Prenota-me, ou aquele antigo Prenota online, etc., todas essas questões online não estariam diante do mesmo problema nessa questão dos dados? Veja bem, tudo vai aonde está o armazenamento das informações, entendeu? Nós começamos com o sistema de WhatsApp, por quê? Porque os nossos assistidos eram abrangidos por esse sistema. Se tivermos que iniciar uma nova tese pelo Prenota, faremos. Se formos acionados para isso, faremos, entendeu? E que surta o mesmo efeito que surtiu essa. Mas a questão são questões taxativas. Tá? A questão de que é um sistema que não é abrangido pela administração pública, porque ela não possibilitou o cidadão a um acesso público. E, por fim, o instrumento jurídico que nós usamos para chamar a atenção para esse ponto foi essa questão da argumentação jurídica, da questão da proteção de dados. Então, nós estamos meio num pacal de bico aí, né? Como é que diz o caboclo? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual seria, nesses estudos que a senhora desenvolveu com equipe, não sei como, que proposta, se busca o quê, afinal? Qual seria uma proposta ideal? Veja bem, Desidério, nós fizemos uma requisição para que voltasse ao sistema ordinário, tá? Mas é claro que nós não temos o poder de determinar ao consulado ou ao ministério que determine a rede consular qual é o sistema adequado que ele pode usar. O que nós atacamos o ordinário que a senhora fala é o atendimento presencial. Não, o que é o ordinário? É aquilo que a lei prevê. O que a lei prevê? Um aviso de recebimento ou um e-mail PEC, entendeu? Aonde entra-se numa fila, tem-se um registro de quando foi apresentada a proposta, tem-se uma expectativa de quando vai ser o atendimento, tá? Por quê?
Entrando numa questão mais a fundo também dessa argumentação, porque tudo é movido pelos fatos, justo? Então, assim, ó, nós temos que analisar o comportamento do consulado também, que refletiu isso. Por quê? Qual é a ideia do consulado com esse tipo de sistema? Porque é um sistema que seria esconder a demanda. Eu acho que a demanda tem que aparecer. A partir do momento que eles têm um controle de protocolo, tem a quantidade de pessoas que terão que atender, é a partir dali que você vai buscar novos recursos. É a partir dali que você vai brigar por recursos. Ah, mas a demanda é grande. Ok, a demanda na administração pública é sempre grande, seja no Brasil, seja na Itália, seja nos consulados. É claro que um atendimento no consulado sabemos que tem as suas peculiaridades, mas não podemos aceitar que a administração pública imponha um sistema que não é adequado, que eu sequer tenho o direito de registrar que eu fiz esse acionamento. Porque o consulado não possibilita. A pessoa tem que estar todo santo dia chamando, ou no horários específicos, chamando. E se ele não é atendido, isso não fica nem sequer registrado. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma limitação de acesso ao serviço para o cidadão. Então, é todo um conjunto. A forma que nós atacamos foi a nossa estratégia jurídica, onde nós chamamos a atenção para o problema. O problema existe e tem que ser resolvido, não pode ser escondido. E assim, ó, não temos que ter medo, porque mudamos para melhorar. Compete ao consulado apresentar uma solução adequada, mas desde que seja uma solução também transparente, que eu saiba, que eu tenha uma noção de quando eu serei atendido, e não que eu tenha que estar todo santo dia com uma rotina consular tentando um agendamento. Partimos dessa... E isso se aplica à questão do passaporte, pelo que eu entendi, e também à questão do agendamento para o reconhecimento da cidadania. Para qualquer atendimento público pelos consulados, é isso, doutora? Sim. Qualquer serviço que você vai acionar na administração pública, você tem que ter um registro disso, uma previsão de quando será atendido. Por exemplo, tem um prazo para cumprir o reconhecimento da cidadania, 730 dias a partir da apresentação da proposta. O passaporte seria 30 dias a partir da apresentação da proposta. Então, é isso. Fiz um acionamento, eu tenho que ter um respaldo com esse acionamento. Eu não posso ter que estar todo santo dia tentando esse atendimento. Isso é contra qualquer princípio da administração pública. Doutora Silvana, a senhora falou 730 dias para a emissão do passaporte? Não, né? Não. Para a apresentação do pedido do reconhecimento de cidadania. O passaporte é bem mais curto. Né? O passaporte é outro prazo, 730 dias. Como que eu vou demonstrar esses 730 dias que eu apresentei a proposta, se eu sequer consigo apresentar uma proposta com esse sistema? Seja ele WhatsApp, seja ele prenota, falando de um modo geral. Então, é isso. Essa é a questão, essa é a nossa luta. Não é por um sistema ou por outro, mas pelo sistema adequado, transparente e justo, que possibilite a mais pessoas o acesso. Porque não pode ser, como diria a tese do nosso Tadoni, né, uma loteria. Serviço público é um serviço que está para atender o cidadão. Ele tem que abraçar, receber o cidadão. Ele não tem que beneficiar quem conseguir um dia um agendamento. Não é assim que funciona a administração pública. E nós temos que exigir o nosso direito. O cidadão tem que exigir. Ele não pode aceitar um sistema porque alguns estão conseguindo. Mas tem outras centenas, milhares que não estão conseguindo, não conseguem registrar os seus pedidos. Isso não é um sistema justo, não é um sistema adequado. Pois é. Agora nós temos, então, uma situação bastante complicada, porque, veja bem, o Belo Horizonte voltou para o Prenota-me. Pelo que eu entendo, ele peca pelo mesmo vício de origem, né? O Prenota-me. O São Paulo continua com agendamento via WhatsApp. Tá um samba aí meio complicado. Como é que a senhora vê esse quadro?
Assim, ó, Desidério, é o que eu falei, nós não temos o poder de determinar para a administração pública faça isso ou faça aquilo, mas nós temos direitos a exigir, e nós exigimos que seja um sistema transparente, ok? E o consulado, o ministério, tem essa opção de fazer. O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que implantar um sistema que tenha uma rastreabilidade de dados que gere um protocolo, um registro desse acionamento, entendeu? Todo esse controle tem que ser feito. Claro, eu não sou expert na questão tecnológica, mas o Ministério tem seus setores especializados para isso, entendeu? Então, é adequado que o sistema faça. Essa questão de agendamento é uma rotina consular a troca de sistemas. Quem atua no meio, você sabe, Desidério, é uma longa história. São diversos tipos de acionamento que tivemos. Então, o consulado, assim como ele vem testando, por exemplo, muitos alegam a máfia dos agendamentos, essa questão do WhatsApp ter uma redescagem automática. Sempre vai haver problemas com algum sistema, conforme a evolução do uso, conforme vai usando, vamos descobrindo ferramentas, vamos descobrindo problemas, entendeu? Então, isso é uma competência do Ministério, pelo setor de TI deles, elaborar um sistema que rastreie esse acionamento, que garanta essa rastreabilidade dessas informações, entendeu? Quantos são atendidos por dia, quantos vão ser atendidos por dia. Então, isso é uma função do consulado. Sua ação, nesse caso, não é isolada, né? A senhora tem discutido isso aí com mais outros profissionais seus, a equipe, etc., sobre essa questão, né? Ou foi uma iniciativa isolada sua, não, né? Não, agora, eu posso te falar que foi uma atitude do nosso estúdio diante da provocação dos nossos assistidos, tá? Não foi uma ação coletiva, apesar de que, claro, entre colegas conversamos, todos sempre com a mesma visão, mas como esse tipo de ação tem um impacto muito significativo, para você providenciar isso, você tem que ter uma motivação. Nós tivemos a motivação dos nossos assistidos. Se outros colegas fizeram, talvez com argumentação diferente ou outra, não sei dizer. Foi um trabalho que nós, do nosso estúdio, eu com o meu colega, realizamos, mas não falo em nome da coletividade nesse sentido dessa ação. Ela foi paralela por causa dessa situação. Mas é claro que isso vem de um bate-papo, de conversa, de uma troca de informações com outros profissionais, não só da área do direito, como também muitos assessores, tradutores, tá? Pesquisadores, todos têm a mesma visão sobre o sistema ser ou não ser justo, transparente. Então, agimos porque fomos provocados, mas não foi uma ação representando com outras parcerias, no caso. Foi eu, a partir do nosso estúdio, que fez esse estudo pelos nossos assistidos. Doutora Silvana, quem acompanha essa questão desde o século passado, vê bastante clara essa questão aí da fuga do flagra, isto é, da documentação do momento em que é feito o pedido, porque daí denota, primeiro detonava um prazo de 90 dias, depois 200 e poucos dias, 300 e poucos dias, agora é 700 e poucos dias, no caso da cidadania, né? Então, tudo isso, essas filas que só passam a contar, mesmo a anterior, passava a contar somente a partir do momento em que o consulado vai lá e tira da lista de espera, então agora começa o teu prazo, né? Tudo isso, quer dizer, e agora esse tipo de agendamento, é para tentar escamotear, na verdade, esse prazo, né? Então, pelo que me parece... É para esconder a fila, uma fila que tem um retrátil, mas eu não acho certo você esconder uma fila. Primeiro porque você vai dizer que não, zeramos todos os atendimentos. Não, nem começaram os atendimentos, nem possibilitaram os atendimentos.
certo? Porque atualmente nós estamos, inclusive, sem dados de dizer. Antes se podia dizer, tem uma fila de tantos mil, tantos milhões, sei lá, tal, né? Pode-se prever o atendimento daqui 10, 15 anos. Hoje, simplesmente, essa fila, a demanda existe, todos sabem, cada um está procurando um jeitinho de resolver, e infelizmente nós sabemos que esse jeitinho existe por aí, mas é tudo escamoteado. Quer dizer, eu acho que no fundo, então, o ponto central, fulcral da questão dessa ação não é somente a questão do agendamento por WhatsApp, vazamento de dados também, é muito mais sério e mais profundo, como a senhora coloca, não? Exatamente, exatamente. É uma forma de fazermos valer o direito do cidadão. O cidadão tem que usar seus argumentos, assim como tudo isso possibilitou a judicialização das demandas. Isso foi uma consequência? Foi errado? Foi certo? Não sei, mas possibilitou das pessoas terem mais acesso, entendeu? Então, é uma briga que eu acompanho já há muito tempo. A questão da... Fazemos uma retroativa histórica, retrospectiva histórica. Enfim, a questão da CNN online, lembra? Sim. Foi feito... Levava 180 dias para vir uma CNN, hoje você faz na hora. A questão do apostilamento de AIA. Primeiro você agendava para você legalizar seus documentos. Depois você apresentava seus documentos no consulado. Eram 2 agendamentos diferentes. Com o apostilamento de AIA foi eliminado isso. Então, assim, com a evolução, as coisas vão melhorando. Assim tem que ser o sistema. Mas, para isso, nós temos que colocar o dedo na ferida, sair os problemas, porque não é escondendo as filas que vai se resolver, muito pelo contrário, e a administração tem que se mover. Hoje, eu sei que talvez não tenha estrutura, talvez não tenha pessoal, talvez não tenha recurso, mas se nós escondermos as filas, como se não houvesse problemas, nunca chegarão os recursos, porque não temos argumentos para brigar, porque não temos números para provar quantos estão esperando, quantos não estão, entendeu? Então, essa é uma atitude muito mais profunda. Então, eu acho que o que conseguimos, claro, está longe de ser a resolução dos problemas, muito pelo contrário, começamos outro problema, mas vamos colocar ordem. Se o sistema não é um sistema justo, não é um sistema adequado, não pode ser usado. E a argumentação que usamos foi uma argumentação jurídica válida, que antes, só pela infringência dos princípios, não funcionou. Agora, fomos mais profundo e mostramos aonde estava o problema. Se vai persistir essa ordem ou não, não sei, mas fizemos valer. Os assistidos podem dizer que vão ser atendidos, vejamos que sistema vai vir, mas foi reconhecido que do jeito que está não pode ficar, tem que ser resolvido. A senhora é de uma região de imigrantes europeus, preponderantemente aqui no sul do Brasil. Está na Itália já há algum tempo e, pelo que falávamos antes, a senhora se estabeleceu ali, está inclusive advogando já, não como avocada stabilito, né? Ou não, já... Não, já coincidentemente, fazem 2 meses que o meu percurso de avocado stabilito se concluiu e já posso dizer que sou avocado integrado. Ótimo. Eu iria pedir para a senhora, então, uma análise aí em função essa decisão última da Corte de Cassazione, né, que garantiu, obviamente, isso também garantiu um aumento da demanda agora, né? Com a distribuição agora na Itália para os tribunais regionais desses processos. Como é que está o quadro ali, o problema da orientação aos municípios, do Ministério do Interior, porque aquele novo ofício até agora, eu chequei a última vez por esses dias, não está ainda no site do Ministério do Interior, não sei porquê. Como é que isso está funcionando aí? Estamos num espaço de mutação, mas as coisas estão funcionando? Desidério, essa questão da cidadania para a Itália é sempre muito polêmica, né?
E talvez o brasileiro não consegue entender por quê, porque o movimento que tem no Brasil de imigrantes, migrantes, é muito insignificativo perto do que tem na Itália. Então, é sempre uma questão polêmica na Itália, a questão de imigração, enfim. O que eu posso te falar? A questão do iuris sanguinis é uma particularidade, tá? Porque ela não é a imigração em si. Hoje nós temos, por exemplo, um alerta chamando a atenção do governo para a questão de imigração ilegal. Só que isso acaba refletindo em nós. Por quê? Porque eles colocam os oficiais, as autoridades italianas acabam por uma confusão de conceitos, colocando tudo como se fosse a mesma situação. E não é, porque nós somos italianos desde o nascimento. Então, um outro procedimento, uma outra procedura. Mas, assim, o que eu tenho para falar? Sempre vai ser muito polêmica essa situação. Ao mesmo tempo que tem aqueles que são favoráveis, que incluíram aquele artigo nessa reforma, aonde começou a distribuir para o Tribunal de Competência de onde saiu o italiano, para melhorar o fluxo das demandas. Tem aqueles que tentam fazer emendas para restringir o direito dos ítalo-descendentes. Então, assim, é uma questão que é sempre muito polêmica. Os comunes agora, a questão administrativa, devagarinho vão engolindo essa situação, vão retornando às atividades, mas mesmo assim sempre pisando em ovos. Por quê? Questão de falsidade de documentos, e diversos fatores, questão da atuação de assessores nem sempre legalizados, nem sempre regularizados em território. Então, é uma questão que, como todas as áreas, que sempre vai ter muita polêmica. Mas eu vejo o cenário positivo. Na questão judicial, por exemplo, podemos dizer que agora estamos colhendo os primeiros processos que havíamos protocolados, então os primeiros resultados, as primeiras audiências estão sendo feitas agora, nesse período, 3 meses após a mudança, enquanto no Tribunal de Roma estamos com agendamento para 2024, 2025. Então, ao mesmo tempo que temos uma polêmica negativa, temos também algumas atitudes positivas que melhoram esse fluxo. Então, é muito difícil traçar um panorâmica dessa situação, do processo, tudo agora, porque são recentes essas mudanças. E essa mudança da Corte de Cassazione impacta em tudo, tanto na questão da via judicial, na questão da via administrativa, que muitos comunes agora que estão recebendo a comunicação, enfim, a Itália ainda tem uma restrição muito grande com a tecnologia, enfim, todas essas questões. E é esse o panorama, né? Bom, doutora, eu acho que esgotamos o tema aí, pelo menos assim, por alto. A qualquer momento podemos voltar a conversar sobre esse tema, porque me parece que ele é dinâmico. Temos aí esses problemas de outros consulados que ainda usam o mesmo sistema, etc. Tal. Eu deixaria aí a palavra livre para a senhora poder fazer as suas considerações finais, a sua mensagem. Desidério, não, eu acredito que eu abordei todos os temas, né? Quero agradecer a oportunidade de poder falar. Como não estive presente ontem, sinto muito, porque pelo que eu soube, foi um debate muito produtivo, contestação de ideias, que faz a evolução do tema ser muito interessante. Mas vim hoje aqui para conversar contigo, explicar toda essa situação, o que envolveu a polêmica ou não, o que está por vir. É uma surpresa também para nós, e é o que eu falei, nós não temos que nos acomodar, nós não temos que aceitar que a administração, seja em qualquer lugar do mundo, imponha aos cidadãos a forma de trabalhar, porque existe um regramento e eles têm que seguir esse regramento. E nós temos que ter voz e fazer valer esses direitos, para só assim efetivar o nosso direito de cidadão. Hoje, a cidadania italiana, ela não é uma questão de um passaporte,
para nós, ela é um resgate familiar e muito importante. Então, nós temos que fazer valer isso. E eu acho que a forma que nós agimos foi dado o recado, e não vamos nos acomodar com sistemas injustos e que não sejam transparentes. A nossa luta vai continuar, sempre pelo melhor dos descendentes de italianos que estão no Brasil, ok? Agradeço a oportunidade, tá? O convite, me coloco à disposição para as discussões, e muito obrigada.